Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, meu nome é Nathan Teixeira e hoje estou gravando a quarta parte dessa série chamada Naturalmente Santos. Bem, se você já viu os vídeos 1, 2 e 3, você sabe o ponto onde nós paramos no último vídeo. Eu não vou resumir tudo que nós falamos até aqui, mas sim te aconselho que se você está vendo esse vídeo primeiro, antes dos outros, eu te aconselho a ver as primeiras 3 partes, porque eu estou indo em uma progressão de entendimento para estabelecer o ponto que o Senhor colocou no meu coração. E, irmãos, de verdade, essas verdades que eu já passei para vocês nos primeiros 3 vídeos, como que eu vou falar hoje e os próximos vídeos que virão, são verdades e revelações que o Senhor tem me mostrado ao longo de anos que literalmente transformaram e estão transformando a minha vida. São verdades que empoderaram e estão empoderando transformações na minha vida ao compreender o que a palavra de Deus nos diz acerca desse assunto. Portanto, não só te aconselho a ver os 3 primeiros vídeos, se você ainda não viu, mas até te aconselho a rever, se você já viu, para que você medite nas passagens que eu apresentei, para que você possa... Porque não é um assunto que você olhando de uma vez, olhando um vídeo, meditando uma só vez no assunto, que você vai conseguir assimilar tudo o que a palavra de Deus nos declara acerca desse assunto. Bem, eu estou já há alguns anos meditando nesse assunto específico aqui e, obviamente, eu não aprendi tudo, tem mais coisas para aprender, mas o que eu quero dizer é, a gente precisa realmente dedicar tempo à palavra do Senhor para permitir que ela gere a transformação no nosso entendimento, no nosso conhecimento, para que, através do conhecimento da verdade, a gente seja liberto. Bem, eu não vou, de novo, como eu falei, eu não vou resumir os 3 primeiros vídeos, mas eu quero apenas lembrar o ponto que nós paramos no último vídeo. O último vídeo, basicamente, eu quis mostrar como que funciona essa aparente contradição que existe em nós, nascidos de novo. Que contradição é essa? Bem, quando tu nasce de novo, você recebe um novo espírito, acontece em você o que diz Coríntios 6,17, que é aquele que se une com o Senhor, se faz um só espírito com o Espírito do Senhor. Quer dizer, você nasce de novo do Espírito de Deus, se torna um só com o Espírito de Deus. E esse Espírito que agora habita em ti, que é um contigo, ele é verdadeiramente justo e ele é verdadeiramente santo. Não só isso, Romanos capítulo 8 diz para nós que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. São guiados a quê? Guiados a manifestar a natureza, a nova natureza que nós recebemos quando aceitamos Jesus como Senhor Salvador. Portanto, quando aceita Jesus como Senhor Salvador, é natural para você ser impulsionado à santidade. É natural para você ser impulsionado à justiça. Só que apesar disso ser verdade e claramente a gente ver os efeitos disso na nossa vida, ao mesmo tempo existe em nós a capacidade de sermos tentados ao pecado. Existe em nós ainda a capacidade de sermos atraídos a coisas que são contrárias à palavra de Deus. E não só isso, às vezes também, não só às vezes, também a gente vê em nós falta de capacidade, muitas vezes, de cumprir aquilo pelo qual nós estamos sendo impulsionados a viver pelo Espírito Santo pelo Espírito Santo de Deus que agora habita em nós. Então existe essa contradição em nós e basicamente eu quis mostrar isso no último vídeo. Eu quis mostrar e mostrei que a maneira da gente entender isso é o seguinte: o nosso espírito já foi salvo, já foi restaurado de uma vez por todas, nossa alma está no processo de salvação e o nosso corpo só será salvo no entendimento que ele só vai ser restaurado à plenitude da salvação, quer dizer, o nosso corpo já foi comprado por bom preço, já foi comprado pelo sangue de Cristo, mas a redenção do nosso corpo ainda não foi concluída, ela ainda não aconteceu. Nós só vamos ter o nosso corpo redimido quando Jesus Cristo voltar, onde vai cumprir em nós o que diz em 1 Coríntios 15, esse corpo mortal vai ser revestido de imortalidade. Então, o nosso corpo, o que eu mostrei no último vídeo é que, apesar de você ser nascido de novo, o teu corpo ainda não é nascido de novo. O teu corpo ainda é servo do pecado. O teu corpo ainda está na morte. E o teu corpo ainda habita pecado. Existe no teu corpo, na tua carne, a lei do pecado e da morte.
que é o que a gente viu em Romanos capítulo 7, que quando eu quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Então, basicamente, eu quis mostrar como funciona essa dinâmica, né, na nossa vivência após nascer de novo em Cristo Jesus, como funciona essa dinâmica da santidade em nós e da progressão da santidade e essa aparente contradição que existe, já que a carne, ela cobiça contra o espírito cobiça contra a carne, elas se opõem um ao outro porque elas são distintas. O espírito é completamente unido com Deus, é o espírito de Deus, enquanto o nosso corpo ainda habita pecado, ainda está na morte, ainda é servo do pecado, certo? É o que fala no final do capítulo 7 de Romanos, onde Paulo fala, eu mesmo com meu entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Então, por isso que é natural para nós que somos filhos de Deus, ao estarmos vivendo a nossa vida aqui presente, a gente ainda ser passível a ser tentado ao pecado, a gente ainda ter fraquezas presentes em nossa vida. É natural no entendimento de que, enquanto nós tivermos carne, a capacidade pecaminosa da nossa carne estará presente. E também mostrei como a Bíblia claramente nos mostra que apesar da gente ter um corpo que ainda está no pecado, que ainda está morto, que ainda é incapaz de agradar a Deus na sua própria capacidade, a Bíblia nos chama a apresentar esse corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então quer dizer, existe um caminho por onde a gente pode manifestar santidade, justiça na nossa vida através dessa nossa carne, pelo empoderamento do Espírito Santo que habita em nós. Existe um caminho onde a gente pode crescer nessa manifestação. E é sobre isso que eu quero começar a falar. Só que hoje, ao invés de falar sobre qual é esse caminho, como a gente pode manifestar a santidade de Deus através da nossa vida, mesmo com essa carne presente em nós, eu quero hoje, na verdade, focar sobre qual não é o caminho. Eu quero focar hoje sobre o que nós não devemos fazer para manifestar santidade. Qual é o caminho que nós não devemos tomar para que a gente possa, então, realmente dar frutos de santidade na nossa vida? Então, a verdade é que o Espírito de Deus que habita em ti, ele está te impulsionando à santidade. Ele está a todo momento te guiando a mortificar as obras do corpo. A todo momento ele está te guiando a conhecer a verdade, te guiando em toda a verdade, para que tu conheça e seja libertado através do conhecimento da verdade, de todas as mentiras que fazem com que você se identifique com uma identidade que não é a verdadeira identidade que você tem. Então, na verdade, a santidade, ela foi projetada por Deus para ela ser manifestada cada vez mais na vida de um cristão de uma maneira natural. Só que tem coisas que você pode fazer que impedem essa progressão de santidade. A palavra de Deus fala claramente isso. Ele fala, Jesus falou para os fariseus, pelas vossas tradições vocês invalidam a lei de Deus. Quer dizer, da mesma maneira que uma verdade ela liberta, uma tradição de homens, uma mentira ela aprisiona. Quer dizer, é natural para nós, filhos de Deus, sermos guiados à santidade, a não ser que a gente tente manifestar essa santidade por qualquer outro meio que não seja o Espírito de Deus. E eu quero dizer uma das razões que eu acredito ser a principal do porquê, às vezes, os cristãos acham tão difícil manifestar a santidade. Ou porque muitas vezes a gente vê cristãos genuínos que amam o Senhor não conseguindo manifestar a santidade que eles tanto desejam. Não é difícil você encontrar cristãos que são zelosos pelo Senhor, que têm zelo por Deus, que querem ajustar a sua vida, eles querem fazer aquilo que agrada ao Senhor, só que sem sucesso. E eles acabam tendo uma vida de frustração, uma vida de condenação, muitas vezes caem até em depressão, porque eles têm esse desejo e ânsia de viver em santidade, mas não conseguem cumprir. Por quê? Porque eles estão indo por outro caminho, que não é o caminho que Jesus abriu para que a gente manifeste santidade. E eu quero falar sobre esse caminho, o caminho da lei. A verdade é que uma das principais razões do porquê as pessoas não conseguem manifestar santidade não é porque elas não queiram,
não é porque elas estão de má vontade, mas é porque elas estão tentando manifestar santidade através da lei. E a lei é um dos principais empecilhos para a manifestação de santidade na tua vida. E calma aí, antes que você mude esse vídeo achando que eu estou falando uma heresia, deixa eu compartilhar com você alguns versículos. Vamos começar com o versículo que eu utilizei para dar o subtítulo desse vídeo, que se encontra em 1 de Coríntios, capítulo 15. 1 de Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 55, fala assim: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Essa parte final, a força do pecado é a lei, é o que eu utilizei como subtítulo desse ensino hoje. Mas vamos por partes. Quando Paulo ele começa a falar nessa passagem aqui que eu tirei, ele começa a declarar uma declaração de vitória. Aqui no contexto ele sim está falando do dia em que Jesus Cristo ele vai voltar. E onde o inimigo, a morte, que a Bíblia chama o último inimigo que há de ser vencido, ele vai ser vencido por completo, certo? A verdade é que Cristo já venceu a morte, só que ainda existe um tempo que Deus está dando aos homens para que eles se arrependam. E enquanto esse tempo é dado, os homens têm liberdade e a capacidade ainda de se sujeitarem ao diabo, ao pecado e tomarem a decisão contrária a Deus. Então, apesar da morte já ter sido vencida através de Cristo Jesus, ela ainda está presente. Então aqui quando Paulo fala no versículo 55, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ele está falando sobre isso, tipo assim, cadê morte a tua capacidade que tu tinha sobre nós quando nós éramos servos do pecado? E lembra aqui que quando fala de morte, a gente tem que entender o entendimento que a Bíblia traz sobre morte, para que a gente possa ter, para que a gente possa usufruir do entendimento que realmente essa passagem está nos trazendo. Aqui morte não está falando simplesmente de morte física. Quando a Bíblia fala sobre morte, ela fala sobre separação de Deus, mas não é também só separação de Deus. A morte ela é tida como quase uma entidade na Bíblia, a tal ponto que quando você vai ver lá em Apocalipse, fala que a morte é lançada no lago de fogo. A morte vai ser lançada no lago de fogo. Então quer dizer, a morte ela é um poder, ela é quase como uma entidade, certo? E não só isso, a morte também é um reinado. A morte é um reinado. É o que a gente vê em Romanos capítulo 5. Fala que a morte reinou sobre todos os homens. Ela reinou sobre os homens gerando o quê? Fruto de pecado e fruto de morte. Fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, quando fala de morte, quando a Bíblia ela fala sobre morte, ela está falando, entre outras coisas, ela está falando sobre um reinado. Quando você vê em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele fala que Jesus Cristo, ele pela morte, aniquilou aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo, para que ele livrasse todos aqueles que com medo da morte viveram uma vida toda em servidão. Então, a Bíblia ela revela que a morte ela é também um império, é um reino ao qual nós servíamos. Nós estávamos debaixo da morte, nós estávamos debaixo desse poder, dessa opressão, nós estávamos debaixo desse domínio, do domínio da morte, certo? Então aqui Paulo está basicamente declarando a vitória de Cristo sobre o domínio da morte. Ele está falando, onde é que está a morte, a tua vitória? Certo? Claro, aqui no contexto da ressurreição. Só que essa verdade da nossa liberdade do reinado da morte, ela não se faz presente apenas na ressurreição, ela já é presente sobre nós hoje. É o que fala em Romanos capítulo 5, fala que agora nós não somos mais reinados pela morte, mas nós reinamos em vida por Cristo Jesus. Avançando, no versículo 56 ele fala, ora, o aguilhão da morte é o pecado. Aqui ele continua falando, ele fala, olha, a morte ela domina sobre os homens e a maneira como ela domina sobre os homens é utilizando o pecado. Aqui quando fala que o aguilhão da morte é o pecado, a palavra aguilhão está falando de uma ferramenta utilizada por aqueles que, por homens, pastores, pessoas que cuidavam do gado, certo? É basicamente uma vara de metal com uma ponta aguda que eles utilizavam e ainda utilizam para direcionar a manada de bois, de gado, de ovelha, seja lá o que for. É uma vara de metal com uma ponta, quer dizer, quando o gado ele começava a querer se desviar do caminho, eles davam uma espetada no gado de um lado para direcionar ele para outro lado. Quer dizer, é um instrumento de direcionamento, é um instrumento onde você, com dor,
direciona o gado na direção que você quer. Então aqui está falando que a morte, quando ela reinava sobre nós, ela tinha uma ferramenta que ela utilizava para nos direcionar, para que a gente cumprisse a vontade dela. E qual que era essa ferramenta? O pecado. O pecado era a ferramenta pela qual a morte nos dominava, fazendo com que a gente cumprisse a vontade dela. Mas olha que interessante, não para por aí. Ele fala que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Veja, não sou eu que estou falando isso. Paulo está falando isso. E eu te faço uma pergunta, qual foi a última vez que você ouviu uma pregação? Onde a pessoa falava, irmãos, a força do pecado é a lei. Saiam debaixo da lei, porque enquanto vocês estiverem debaixo da lei, o pecado vai ter domínio e poder sobre vocês. Pode parecer, para muitas pessoas que não entendem isso, pode parecer quase herético o que eu estou falando, mas isso é exatamente o que a Bíblia revela a nós. Aqui claramente está dizendo que a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. E é muito normal, irmãos, quando a gente fala sobre santidade, quando você vê pregações de irmãos pregando acerca de santidade, pastores pregando acerca de santidade, é muito normal os pastores, os líderes, utilizarem da lei para tentar gerar nos cristãos santidade. Só que eles não percebem que ao fazer isso, eles estão, na verdade, trabalhando contra a santidade de Deus na vida daqueles a quem eles estão tentando admoestá-los a viver uma vida santa. Porque a lei empodera o pecado. E é por isso que quando a gente vê em Romanos capítulo 6, Paulo ele declarando, olha, o pecado não vai ter mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quer dizer, Paulo claramente ele demonstra esse princípio, que quando tu está debaixo da lei, ao invés disso gerar impotência ao pecado, ao invés disso tirar o poder do pecado, ele gera o efeito contrário. A lei, ela acaba empoderando o pecado no pecador. Ela acaba empoderando o pecado na vida das pessoas. Por isso que Paulo fala, olha, vocês não vão, o pecado não vai ter mais domínio sobre vocês. Apesar do pecado estar presente ainda no membro de vocês, ele não vai mais conseguir dominar vocês. Por quê? Porque vocês não estão mais debaixo da lei. Vocês estão debaixo da graça. Muitas pessoas acreditam que Deus ele deu a lei para que a gente tivesse o passo de 1 a 613 de como nos santificar. Quer dizer, é como se Deus ele nos desse uma lista para que a gente agora entendesse o que a gente pode ou não fazer e para que a gente então ajuste as nossas obras para que a gente então manifeste santidade. Muitas pessoas acham que a lei é o caminho por onde a gente vai manifestar a santidade. Então, por isso que não é incomum você ver líderes e pastores pregando a lei para tentar manifestar santidade nos irmãos. E sabe qual que é o problema disso? Que ao fazer isso, ao invés de você manifestar santidade, você vai estar, na verdade, empoderando o pecado na vida daqueles irmãos. E pode parecer quase um absurdo isso que eu estou falando, mas fiquem comigo porque eu vou mostrar outros versículos, porque é abundante esse princípio na palavra de Deus. Uma vez eu fui visitar uma igreja e no fim do culto eu estava lá e veio um irmão, um dos obreiros daquela igreja, ele veio conversar comigo, a gente começou a conversar e tal. E ele começou a falar da lei, E daí eu falei para ele, eu falei assim, irmão, qual foi a razão de Deus ter dado a lei, certo, para o seu povo? Ele falou, cara, Deus deu a lei para que a gente pudesse se santificar. Deus deu a lei para que a gente pudesse nos tornarmos santos e tal. E daí eu conversando com ele, eu citei 2 Coríntios capítulo 3, onde fala claramente que o ministério da lei, o ministério que Deus deu para Moisés, que é o ministério da lei, é chamado de ministério da morte e ministério da condenação. Quer dizer, quando Deus ele deu a lei ao seu povo, o intuito do porquê ele tinha dado a lei não era para que o homem pudesse se santificar. Deus deu a lei para que mostrasse ao homem quão pecador ele era. A lei, ela é chamada, o ministério da lei é chamado de ministério de morte e ministério de condenação. O ministério da lei veio para gerar condenação, para gerar morte, para fazer que o homem reconheça o quão pecador ele é. A verdade é que tem algumas razões do porquê Deus estabeleceu a lei, mas não está incluído
a manifestação de santidade. Deus não deu a lei para que a gente fosse impulsionado à santidade. A lei, na verdade, ela gerou um efeito contrário no homem pecador. Ao invés de gerar mais santidade, ele fez o pecado abundar. E é o que fala isso em Romanos capítulo 5. Fala, veio a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então existe um engano no entendimento dos cristãos, de que a maneira, o caminho por onde eu vou manifestar a santidade é através da lei. A lei vai me dar o caminho por onde eu vou, então, manifestar a santidade na minha vida. E o triste disso é que quando você se coloca debaixo da lei, quando você começa a utilizar princípios da lei para tentar manifestar a santidade na tua vida, na verdade você vai estar gerando um efeito contrário, porque você vai estar empoderando o pecado no teu corpo. É por isso que Paulo ele fala em Romanos 6. Ele fala, olha, o pecado agora ele não vai ter domínio sobre vocês. Por quê? Porque vocês não estão mais debaixo da lei. Vocês estão debaixo da graça. Quer dizer, está diretamente ligado o fato do pecado não ter domínio sobre você com você não estar debaixo da lei. Quer dizer, para o pecado não ter domínio sobre você, você precisa sair de debaixo da lei. Porque é debaixo da graça, é livre do domínio da lei que o pecado vai perder o domínio sobre você. Porque a lei gera domínio, gera poder ao pecado. E antes que eu explique o porquê que Deus deu uma lei que empoderou o pecado, eu primeiro quero mostrar um pouquinho mais sobre esse aspecto. Então vamos abrir aqui em Romanos capítulo 7. A gente já leu Romanos capítulo 7 no vídeo anterior, mas eu pulei a parte inicial desse capítulo, porque senão eu ia ter que explicar muitas coisas que eu estou explicando nesse vídeo agora. Então vamos ler aqui capítulo 7, a partir do versículo 1, fala assim, não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Então aqui Paulo começa a mostrar um exemplo para explicar acerca da lei, certo? E ele fala que, olha, irmãos, quando uma mulher debaixo da lei casa com um homem, ela está casada com ele até que a morte o separe. Quer dizer, no momento que ela casa com um homem, ela está debaixo da lei do marido, que aqui Paulo chama da lei do marido, a lei do casamento, ela está debaixo dessa lei. Se ela, enquanto o marido está vivo, ela for de outro homem, ela tiver relações com outro homem, ela vai ser chamada de adúltera, enquanto aquele marido estiver vivo. Agora, quando o marido morre, é como se ela tivesse morrido para aquela lei do marido, para aquela lei do casamento que ela tinha com aquele homem. Quer dizer, no momento que o homem morre, ela está livre para casar com outro. Por quê? Porque agora a lei não mais tem domínio sobre ela. Aquela lei. Por quê? Porque aquele casamento se findou no momento que o homem morreu. Tá? Ele está usando isso como exemplo para o ponto que ele vai levantar agora. Daí no versículo 4 fala assim, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Olha isso aqui. Da mesma maneira, quer dizer, assim como esse exemplo que eu dei para vocês, Paulo está falando, vocês também morreram para a lei. Para quê, Paulo? Para que vocês sejam de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim, quer dizer, com o propósito de que demos fruto para Deus. Olha que interessante. Aqui Paulo está falando da mesma maneira que, nesse exemplo que eu dei, a mulher, o homem, no momento que ele morre, a mulher agora ela está livre da lei, daquela lei do casamento que ela tinha com aquele homem. Da mesma maneira, agora nós estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Como assim? Cristo morreu por nós, carregando sobre ele não só os nossos pecados, mas também a condenação da lei que aqueles que estavam debaixo da lei tinham sobre eles. Quer dizer, quando Jesus ele recebeu sobre si a condenação, ele não recebeu só a condenação dos homens pecadores, mas ele recebeu a condenação da lei. É o que fala em Gálatas capítulo 3. Fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quer dizer, Cristo ele recebeu a maldição da lei, quer dizer, ele recebeu a retribuição
aos pecadores que estava descrita na lei de Deus. Por quê? Porque ao provar a morte por todos os homens, ele não só nos livraria do pecado, mas nos livraria da lei também. Porque no momento que Cristo morre em meu lugar, é como se eu tivesse morrido. Portanto, se eu morri, eu não estou mais debaixo da lei, porque eu recebi a justa retribuição da lei pelo meu pecado e transgressão contra a lei. Certo? E é o ponto que Paulo está estabelecendo aqui. Ele está falando que agora a gente está morto para a lei. Só que olha que interessante o fruto que gera isso. Aqui está falando, Paulo está falando, olha, vocês agora estão mortos para a lei, para que então vocês possam ser de Cristo. Dando a entender que para você ser de Cristo, você não pode mais estar debaixo da lei. Para você ser de Cristo, você não pode estar debaixo da lei. Ou você é de Cristo, ou você está debaixo da lei. Se você é de Cristo, você foi libertado da lei. Tu não estás mais debaixo da lei. Você é agora de Cristo Jesus. Mas por que agora a gente foi libertado da lei? Para que a gente dê fruto para Deus. Tu vê que aqui Paulo está falando o seguinte, para você poder dar fruto para Deus, você precisa ser libertado da lei. Você precisa morrer da lei, morrer para a lei. E é interessante porque Paulo fala sobre isso em Gálatas. Ele fala, eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Paulo ele fala, pela lei eu estou morto para a lei. Por que, como assim pela lei estou morto para a lei? Porque eu, pela lei, já fui condenado em Cristo Jesus na morte que Cristo pagou em meu lugar. Portanto, pela lei, eu estou livre da lei, eu estou morto para a lei, porque eu morri com Cristo. Para quê? Para que agora eu viva para Deus. Tem muitos cristãos que estão querendo viver para Deus, estão querendo dar fruto para Deus, mas estão tentando fazer isso através da lei. Estão tentando fazer isso através de legalismo. Estão tentando fazer isso através de se colocar e se sujeitar à lei. E para você poder gerar os frutos que Deus quer gerar na tua vida, você precisa ser liberto da lei, certo? Enquanto você coloca a lei como o parâmetro ou o caminho por onde você vai servir ao Senhor, quando você faz isso, você na verdade está gerando um efeito contrário na sua vida. Você vai estar te impedindo de dar os frutos que Deus planejou que você desse. Tá bom? Vamos continuar aqui, que vocês vão ver que esse é o ponto que Paulo está falando. O versículo 5 fala assim, porque quando estávamos na carne, agora ele vai explicar o porquê que a gente teve que ser libertado da lei para poder dar fruto para Deus. Pô, mas eu pensei que a lei de Deus, ela fazia eu dar fruto para Deus. Não. A lei de Deus, a lei não foi dada para tu dar fruto para Deus. A lei foi dada para outras razões que eu vou falar depois. Mas ela não foi dada para tu gerar fruto. Para tu poder dar o fruto que Deus, ele planejou antes de te criar, antes que o mundo fosse criado. Para tu poder dar os frutos que Deus planejou que tu desse, você precisa ser liberto da lei. Por que você precisa ser liberto da lei? É o que ele vai explicar aqui. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Ele está falando, por que você teve que ser liberto da lei para poder dar fruto para Deus? Porque enquanto você estava debaixo da lei, a lei acabava empoderando o pecado nos teus membros e fazendo com que eles produzissem, tivessem força sobre você para produzir frutos de morte. É o que Paulo está falando aqui. Ele está falando, quando estávamos na carne, daí alguém pode falar assim, tá, Natan, mas nós não estamos mais na carne. Sim, verdade. É o que fala em Romanos capítulo 8, que nós não estamos mais na carne, mas nós estamos no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. É verdade, nós não estamos mais na carne, nós estamos no Espírito. E a maneira como Paulo ele fala isso aqui é exatamente para dar um entendimento que, olha, irmãos, vocês agora não estão mais na carne. Quer dizer, isso aqui não deveria ser mais uma questão para nós. Agora que nós não estamos mais na carne, não deveria mais ter, o pecado não deveria mais estar tendo domínio sobre nós. Por quê? Porque a gente está vivendo através da graça de Deus. Mas a verdade é que o princípio ainda continua hoje. O princípio ainda é verdade hoje, mesmo depois que a gente não está mais na carne, a gente está no Espírito. Porque apesar de tu estar no Espírito, apesar de que a tua identidade agora é no teu homem espiritual, tu ainda tem uma carne que habita pecado. É o que vai falar depois na continuação aqui do Romanos capítulo 7, que é o ponto que já falamos no vídeo passado. Quer dizer, ainda existe pecado na tua carne. E aqui fala que a lei, ela faz com que as paixões do pecado sejam despertados. Aqui quando fala, de novo, aqui no versículo 5, fala, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei.
Tem algumas traduções que colocam que são despertadas pela lei, que são acordadas pela lei. Quer dizer, as paixões do pecado, elas são despertadas quando uma lei é estabelecida. E faz todo sentido, porque se não tem lei, não existe transgressão. Se não existe transgressão, como o pecado vai te impulsionar a transgredir? Se tu não sabe que algo é pecado, como que o pecado vai ter oportunidade de chamar a tua atenção para aquilo e fazer você cometer a transgressão que ele quer que você cometa, se não existe lei estabelecendo a transgressão? Então aqui mostra que quando alguém se coloca debaixo da lei, isso faz com que as paixões do pecado se aflorem nessa pessoa que está estabelecendo a lei sobre ela. Isso não é eu que estou falando, Paulo está falando. Vamos continuar aqui. De novo, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Para quê? De novo, para um propósito. Deus nos libertou da lei para gerar um efeito. Para quê, Paulo? Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Ele está falando, Deus te libertou da lei para que você agora sirva em novidade de espírito. Quer dizer, você foi liberto da lei para que agora, pelo Espírito Santo, unido com teu Espírito, você viva e manifeste o fruto de Deus. E é óbvio, isso é evidente, quando a gente vai ver em Gálatas capítulo 5, fala sobre o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A lei não tem a capacidade de gerar isso em você. Tudo que a lei pode fazer é mostrar para você o quão injusto você é. A lei ela não tinha a capacidade de te tornar justo ou te empoderar à justiça. É o que fala em Romanos capítulo 8, fala que a lei a nenhuma coisa aperfeiçoou porque ela estava fraca por causa da carne. Quer dizer, o problema não era a lei em si, a lei ela é boa, ela é santa e ela é justa, é o que fala aqui mais para frente em Romanos capítulo 7. Mas se tu pega uma lei santa e estabelece ela sobre homens pecadores, o que isso vai gerar? Condenação. Quer dizer, a lei ela não tem a capacidade de te oferecer justiça, ela requer de você justiça. A lei ela requer de você perfeição. Ela não tem a capacidade de te transformar, de produzir em você amor, alegria, paz, longanimidade, esse fruto do Espírito. Ela só tem a capacidade de apontar os teus erros e mostrar para você o quão injusto você é. Por isso a gente teve que ser liberto da lei, para que então a gente, pelo Espírito, pudesse manifestar, através da transformação que foi gerado dentro de nós, pelo Espírito Santo, através da graça de Jesus, a gente manifestasse os frutos, o fruto de vida pelo Espírito Santo. E tu vê claramente que Paulo aqui está falando que a gente foi liberto da lei para que a gente pudesse dar fruto, para que a gente pudesse manifestar o fruto para Deus através da novidade de Espírito, através do novo homem que foi criado em nós quando a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Aqui está falando que agora a gente deve servir a Deus em novidade de espírito, não na velhice da letra. Paulo ele fala isso em Romanos capítulo 1. Ele fala, irmãos, porque Deus me dá testemunho a quem eu sirvo em meu espírito. É algo parecido, ele fala assim, porque Deus a quem eu sirvo em meu espírito me dá testemunho de quão incessantemente eu faço menção de vós nas minhas orações. Paulo ele fala que ele servia a Deus em espírito. A maneira como ele servia ao Senhor era através do novo homem criado por Deus nele, através do novo homem espiritual que ele recebeu quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Paulo servia a Deus em espírito. Paulo não confiava na carne para servir ao Senhor. É o que ele fala em Filipenses capítulo 4, se eu não me engano, ou capítulo 13 ou capítulo 4. Que Paulo ele fala, circuncisão somos nós, quer dizer, aqueles que têm aliança com Deus somos nós, que não servimos, que servimos a Deus em espírito e não confiamos na carne. Quer dizer, aqueles que têm aliança com Deus, aqueles que realmente são o povo de Deus, são aqueles que servem a Deus em espírito e que não confiam na carne. Quer dizer, eu não confio na capacidade da minha carne para manifestar aquilo que agrada ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor através do meu homem espiritual, através do novo homem criado em mim
por Cristo Jesus. E é basicamente o que ele está falando aqui. Agora nós servimos a Deus em novidade de espírito, nós não servimos a Deus na velhice da letra. E em Hebreus fala que aquilo que é chamado de velho, né, aquilo que é chamado de velho, perto está de acabar. Quer dizer, a lei, o ministério da lei, esse sistema da lei estabelecida por Deus, por Moisés, ela passou para nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Ela não está mais em efeito sobre nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. A tal ponto da Bíblia chama ela de obsoleta. Ela se tornou obsoleta porque ela cumpriu o propósito pelo qual ela foi estabelecida, mas agora a gente não serve mais a Deus através da lei, a gente serve a Deus através do novo Espírito que Ele colocou dentro de nós. O Espírito Santo que se fez um com o nosso Espírito, cumprindo o que fala em Ezequiel, que o profeta Ezequiel profetizou: eu vos darei um novo Espírito, eu colocarei o meu Espírito em vocês e eu farei com que vocês andem nos meus mandamentos, tá bom? Então, para que a gente possa servir a Deus genuinamente, para que a gente possa dar os frutos que Deus estabeleceu para que a gente dê, você precisa não só ser livre do pecado, você precisa ser livre da lei. Porque nada adianta você ser livre do pecado e continuar debaixo da lei. Porque enquanto você está debaixo da lei, enquanto você está nessa vida presente, tu tem um corpo natural ainda. Enquanto Cristo não retorna, teu corpo não, o pecado no teu corpo não vai ser tirado. Então, se tu foi liberto do pecado na tua natureza, mas tu ainda está debaixo da lei, isso vai fazer com que o pecado no teu corpo ainda tenha domínio sobre você. Quer dizer, ele ainda vai produzir frutos de morte em ti, se tu permanecer debaixo da lei. Por isso que quando Cristo ele veio, ele não só nos libertou pela sua morte do pecado, mas ele te libertou também da lei. Por quê? Porque agora existe um novo e vivo caminho por onde nós servimos ao Senhor. É pelo Espírito Santo. Vamos avançar? Que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo ele faz essa pergunta. O que eu estou querendo dizer? Que a lei ela é pecado? Quer dizer, o fato do pecado ser empoderado por causa da lei é porque a lei é pecado? E a resposta dele é: de modo nenhum. De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Quer dizer, basicamente aqui Paulo está mostrando que a lei evidenciou o pecado para nós. Fez com que a gente conhecesse o pecado de maneira profunda, tá? Porque o que acontece? Todos nós nascemos com algo chamado de consciência, que é a capacidade de julgamento interno, que a gente consegue distinguir o bem do mal. Só que a nossa consciência ela é maleável, ela é moldável. Tem como você moldar a consciência, certo? De alguém, ou a tua própria consciência. Tem como tu cauterizar a tua consciência. Tem como você aguçar a tua consciência. Então, a nossa consciência, apesar dela nos dar um parâmetro de bem e de mal, de certo e de errado, ela não é perfeita completamente. Então, apesar da gente ter conhecimento de pecado, do que é errado e tal, a gente não tem a noção completa. Então, o que acontece é que Paulo está falando aqui o seguinte: quando a lei veio, ficou claro, ficou evidente o quão pecaminoso nós somos. Ficou evidente o quanto o pecado tem domínio sobre nós. Mas não só isso, não só ele evidenciou o pecado já presente, não só ele evidenciou o quão as coisas, né, que são consideradas pecado por Deus. Ela não só evidenciou o quão pecadores nós somos, certo? Antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas o que ela gerou também, avançando? 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Olha que interessante. Ele está falando aqui, cara, eu não conheceria, e aqui o conhecer não está falando de saber sobre, tipo assim, superficialmente, está falando de conhecer intimamente. Eu não conheceria, não teria esse conhecimento profundo acerca do pecado se a lei não tivesse vindo para mim. Ele fala, eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Paulo está falando o seguinte aqui: ia passar desapercebido para mim o fato de que eu cobiçar o que é do outro ser algo pecaminoso. Ia passar desapercebido para mim. Mas quando a lei disse para mim, não cobiçarás, isso fez com que o pecado em mim tivesse oportunidade para me tentar e me impulsionar exatamente na direção que a lei disse
para eu não fazer. Isso não é eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a lei de Deus deu oportunidade ao pecado para fazer com que você fosse tentado a fazer exatamente aquilo que a lei te diz para não fazer. Avançando. De novo, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Quer dizer, é o que eu estava falando no começo do vídeo. Se você não tem uma lei para transgredir, o pecado não tem o que transgredir. Então, se tu não sabe que é pecado você cobiçar, não é evidente esse pecado, portanto, o pecado não tem como te direcionar, potencializar a tentação de você cobiçar. Quer dizer, para ele poder ter, para o pecado poder ter poder sobre você, para te induzir a uma direção, ele precisa que você tome conhecimento de que algo não pode ser feito. Tu precisa ter conhecimento de que algo é errado para que o pecado então possa te tentar a fazer aquilo que você sabe ser errado. Quer dizer, enquanto a lei não tivesse vindo, não tivesse falado não cobiçarás, passava desapercebido, o pecado estava morto nessa área, ele não tinha como me induzir a isso, enquanto a lei não viesse e dissesse, não cobiçarás. Agora, quando a lei veio e disse, não cobiçarás, o que isso gerou? Isso gerou força ao pecado para me induzir exatamente na direção que Deus falou para eu não ir. Avançando. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Olha isso. Quer dizer, eu estava vivendo sem lei, estava tudo certo, mas quando eu tive conhecimento da lei, o pecado, reviveu. Tu vê, aqui não fala que o pecado entrou, é o que ele fala um pouquinho antes. É a lei pecado? Obviamente que deu, obviamente que não. A lei, ela não colocou pecado dentro de você. A lei evidenciou a presença do pecado através dela. Certo? A lei evidenciou quão pecadores nós éramos. E essa é uma das razões. Eu já vou dar uma prévia sobre por que Deus ele deu a lei. Se esse é o efeito da lei, sobre aqueles que receberam a lei, por que Deus deu a lei? Porque a gente sabe que Deus ele não se agrada da impiedade. Deus sabe que Deus não se agrada da injustiça. Mas a questão é o seguinte, os homens começaram a se enganar. Os homens começaram a diminuir o padrão de Deus no entendimento de santidade. Quer dizer, os homens começaram a se comparar uns aos outros, o que Paulo diz que não é sábio, e eles começaram a achar que estariam bem diante de Deus através da vida que eles estavam vivendo. Que os homens começaram a acreditar que através dos seus atributos físicos, das suas obras, da sua vida vivida, eles conseguiriam merecer o acesso a Deus, merecer a salvação, merecer o relacionamento com o Senhor. Quer dizer, eles começaram a se comparar uns com os outros. Quer dizer, cara, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca sequestrei, eu nunca fiz isso e aquilo. Pô, eu faço 3 orações no dia, eu jejuo 2 vezes por semana, eu tiro o dízimo do cominho da hortelã da minha horta. Pô, se tem alguém que vai para o céu, sou eu. Quer dizer, os homens começaram a se comparar uns aos outros e começaram a entrar no engano de que eles estavam seguros, de que a vida vivida deles garantiria para eles a salvação. E essa é a razão do porquê Deus deu a lei. Deus deu a lei para evidenciar o pecado no homem, para que o homem percebesse o quão pecaminoso ele é. A lei não foi dada para manifestar a justiça de Deus. A lei foi dada para manifestar a injustiça dos homens. A justiça de Deus, como fala Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 3, ela foi manifestada através do Evangelho. Fala que sem a lei, a justiça de Deus foi manifestada para aqueles e sobre aqueles que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Quer dizer, a maneira que você conhece a justiça de Deus é através do Evangelho. É o Evangelho que manifesta a justiça de Deus. A lei não manifesta a justiça de Deus, a lei manifestou a injustiça dos homens. E isso é evidente porque Paulo, em Filipenses capítulo 4, ele fala sobre a justiça dele. Ele fala, eu não quero ser achado tendo a minha justiça, que é pela lei. Mas eu quero ser achado em Cristo Jesus, tendo a justiça que vem pela fé em Cristo.
Paulo ele fala isso, ele fala, cara, eu rejeitei a minha justiça, a justiça própria que eu tinha, que é pela lei, para poder ter a justiça de Deus através da fé em Cristo Jesus. Paulo rejeitou a autojustiça, Paulo rejeitou tudo que ele tinha conseguido cumprir através da lei, através do que ele tinha operado através da lei, debaixo da lei, ele renunciou para que ele pudesse receber a justiça que vem de Deus pela fé em Jesus Cristo. Tá? Então, quando a gente fala sobre a manifestação da justiça de Deus, a gente tem que falar de evangelho. Quando a gente fala da manifestação da justiça dos homens, ou melhor falando, da injustiça dos homens, é onde a lei entra. A lei, ela veio para mostrar o quão injusto os homens eram. E olha que interessante, um parênteses aqui, porque se tu for ver, tem um versículo no capítulo 3 de Romanos, que fala, todos nós sabemos, como é? Nós sabemos que tudo que a lei diz, para os que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja calada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. É interessante, porque nesse versículo dá a entender que nem todo mundo recebeu a lei. E é verdade, porque em Romanos capítulo 2 fala que aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Aqueles que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Quer dizer, nem todo mundo recebeu a lei. Quem é que recebeu a lei? O povo judeu. O povo judeu, na época de Moisés, foram aqueles que receberam a lei. Deus não colocou a lei, não estipulou a lei sobre toda a humanidade. Ele estipulou a lei sobre o povo judeu. Por isso que ele fala que, de novo, né, que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Mas ele fala por que ele fez isso? Para que toda boca esteja calada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Sabe por que ele deu a lei? Ele deu a lei ao povo judeu, tá? Porque ele sabia que dentro... Gente, tem algumas razões do porquê Deus deu a lei, tá? Eu estou falando sobre esse aspecto específico. E essa é uma das razões do porquê Deus deu a lei. Deus deu a lei para mostrar para o povo judeu de que não adiantava eles apenas serem filhos de Abraão. Eles precisariam também de um Salvador. Porque muitos, apenas por serem descendentes de Abraão, estavam se sentindo seguros, como se eles estivessem garantidos, enquanto todos os outros povos estão na condenação por não serem descendentes de Abraão, nós estamos garantidos, porque nós somos filhos de Abraão. É o que você vê quando em João fala que os fariseus vieram para serem batizados por João o Batista, e João Batista fala para eles, ó raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Voltai, pois, e produzir frutos dignos de arrependimento. E daí ele fala, e não presumais vós mesmos dizendo, nós temos por pai Abraão, porque Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras. Quer dizer, isso é algo que a lei veio destruir. A lei ela veio justamente para destruir essa autossuficiência. Eu sou descendente de Abraão, portanto eu tenho garantia na aliança que Deus fez a Abraão. Não, Senhor. Não, Senhor. Você precisa também crer e andar nas mesmas pisadas de fé que Abraão andou para tu poder fazer parte da aliança que Deus fez com Abraão, a qual ele confirmou com Jesus Cristo. Amém? Então, Deus, uma das razões do porquê Deus deu a lei é para calar a boca do homem. É para fechar a boca do homem, para que o homem não tenha desculpa e para que ele não possa se justificar diante de Deus, para que ele reconheça e seja evidente para ele o quão caído ele é e quão necessitado ele é de um Salvador. Essa foi uma das razões do porquê Deus deu a lei, tá? Mas vamos continuar aqui, versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Quer dizer, Paulo está falando, cara... Esse mandamento que é santo, justo e bom, que eu achei que era para a vida, gerou um fruto de morte na minha vida, que eu pensei, caramba, Deus me deu para a morte esse mandamento? Avançando. De novo, o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E aqui é muito importante, irmãos, porque tem muitas pessoas que elas acabam, por entender certos princípios do que estamos falando hoje, elas passam a odiar a lei. Elas começam a ver a lei com maus olhos. E a verdade é que não tem nenhum problema com a lei em si. O problema não era a lei ela é boa, o mandamento é santo, justo e bom. A lei é santa, a lei é espiritual. Só que o que acontece quando você dá uma lei santa sobre povos pecadores? O que isso vai gerar? Condenação. O que isso vai gerar? Vai empoderar o pecado no homem, porque o pecado vai justamente impulsionar o homem servo dele a fazer aquilo que a lei diz para ele não fazer. Quer dizer, esse efeito de morte que foi gerado
através da lei, certo? Pelo pecado no homem, foi por causa do pecado, não por causa da lei. A lei, ela permitiu, ela deu a oportunidade. É como diz aqui que o pecado tomou ocasião pelo mandamento. A lei deu ocasião ao pecado para justamente mostrar o quão pecadores nós somos, certo? Mas não foi o pecado não foi a lei que ministrou o pecado. A lei simplesmente evidenciou o pecado, porque ao homem pecador receber a lei, o pecado no homem foi empoderado para exatamente levá-lo na direção que a lei disse para ele não ir. Avançando, 13. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Quer dizer, o que é bom, que é a lei, se tornou em morte? Não. Ele fala, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então aqui de novo entra no ponto que eu estava falando antes. Uma das razões do porquê Deus deu a lei foi para mostrar para nós o quão pecadores nós éramos. A verdade é que a lei foi dada para mostrar para nós o quão necessitados nós éramos de um Salvador. A lei veio, na verdade, para nos derrubar da autojustiça, nos derrubar da nossa confiança em nossas próprias obras. A lei veio para nos derrubar da confiança em nós mesmos, para que a gente pudesse então perceber que, Senhor, se é isso que você requer para que eu seja santo, para que eu seja salvo, para que eu seja chamado de justo, então, por favor, tenha misericórdia de mim. E é exatamente isso exatamente essa a razão do porquê Deus deu a lei. Deus não deu a lei para que você se santifique. Deus não deu a lei como um instrumento para a tua santificação. Deus deu a lei para que você reconhecesse a tua incapacidade de agradar a Deus, de alcançar a Deus pelas tuas obras, de se salvar através da tua justiça, para que você então colocasse toda a tua confiança em Jesus Cristo.